Boa noite, amada e linda Igreja do Senhor. Boa noite, como é bom nos saudarmos assim reciprocamente, receber o impacto desse boa noite maravilhoso dessa linda igreja. E estamos felizes por, em mais um culto de doutrina, termos aqui o povo de Deus, o povo eleito, o povo que está sempre crescendo de glória em glória com a palavra do Senhor. Queremos aproveitar e saudar também o internauta que interage conosco nesta noite, com um fortíssimo abraço. Muito bem, amados do Senhor, a temática dessa noite é a espada reluzente de Deus. Oh, glória! A espada reluzente de Deus. Muito bem. Então, nessa noite, nós vamos fazer uma introdução e você vai acompanhando e nós vamos ver o que Deus vai conosco falar nessa noite. Vai falar com certeza, e nós já estamos receptivos desde o momento da união do povo de Deus aqui e dos louvores maravilhosos que nos foram entoados. Muito bem, eu quero ler com a amada Igreja do Senhor a palavra de Deus que se encontra no livro de Josué, no seu capítulo 5, é uma passagem conhecidíssima da igreja, e nós vamos então ler Josué, capítulo 5, do 13 até ao 15. Então nós vamos ler e você acompanha no seu aplicativo, na sua Bíblia escrita aí, prestando atenção, conforme melhor lhe pareça. 5 de Josué, de 13 ao 15. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: Não, sou príncipe do exército do Senhor, e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Bendito sejas, Senhor nosso, Deus nosso, rocha nossa, majestade santa. Obrigado pelo privilégio que nos deste de aqui nos reunirmos congregados e desenvolvermos já a oração dos 5 minutos, termos tido uma linda e maravilhosa ministração, lindos e maravilhosos louvores. E agora também capacita-nos para que tenhamos, Pai, a mesma disposição, a mesma desenvoltura já posta por esse maravilhoso ministério de louvor, e que possamos acompanhar o teu ritmo, a tua visão, e que tu possas falar tremendamente com a tua igreja nesta noite, em nome de Jesus. Muito bem, antes de repetirmos a leitura, deixa eu explicitar para vocês algo impressionante, algo bom, algo maravilhoso. Anjos aceitam a adoração? Não, anjos não aceitam a adoração. Querubim aceita a adoração, serafim muito menos, e aí há um só ser que aceita e aprova a adoração, que é o próprio Deus vivo. Então, nessa noite eu leio novamente esse texto. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos, eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe:
És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: não. Sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. E disse-lhe: que diz meu senhor a seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Muito bem, então uma teofania é uma aparição de Deus em forma suportável ao homem. Ninguém pode ver a Deus, e nós sabemos como ele é na sua essência, sob pena de ser destruído, sob pena de não ter como sobreviver. Ele dissera e disse isso a Moisés lá atrás: o homem, você não pode ver minha glória e continuar vivo. Então Josué chega, e repare que Josué foi depois de Moisés, ele foi inclusive o substituto, e Josué está aqui, e ele está impressionado porque um homem com uma espada desembainhada, uma espada nua, estava ali ao pé de Jericó, era o momento em que eles iam para a guerra, e ele então pergunta ao homem: és tu dos nossos ou dos adversários? Ele: não, eu sou o príncipe, ou seja, o principal do exército do Senhor. Eu sou o príncipe, o principal do exército do Senhor. E acabo de chegar. Então, de uma forma suportável, Deus apresentou-se a Josué com teofania, como um homem, para que Josué, pudesse suportar a sua presença. Muito bem. Então disse Josué, antes de dizer, então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. Se fora um anjo, se fora um homem não teofânico, não a presença de Deus, dizia: para com isso, adora a Deus. Repreenderia Josué. Mas ele aceitou a adoração. Respondeu o príncipe, no 15, respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça as sandálias, ou as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que pisas é santo. E fez Josué assim. Quantos lembram quando Moisés vislumbrou a sarça que ardia, e deslumbrado ele ouviu aquela voz: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que pisas é santo. E Moisés tirou as sandálias, e depois Deus o enviou ao Egito, dizendo que ele era o grande eu sou. Então aqui trata-se de uma figura teofânica. Nos negritos, naquelas referências que não são versículos, mas que nos servem de orientação, os autores aqui colocaram: Deus se apresenta a Josué. No outro, Deus aparece a Josué. No outro, a manifestação divina a Josué. Então, amados, nesse momento não tenhamos dúvida de que o próprio príncipe do exército do Senhor estava ali. Josué o adorou e tirou também a sandália, ou as sandálias dos seus pés. Então ele era mesmo o Senhor. O que ele trazia em sua mão? Alguém tem certeza disso? Tem, muito bem. Ele trazia uma espada nua, irmãos, despida, fora da bainha, fora do invólucro. Ele tinha uma espada nua. E obviamente que uma espada nua é sinônimo de prepara-te para a batalha, Josué. A coisa vai feder. Nós vamos ter que lutar e vamos ter que derrubar, com certeza, as muralhas de Jericó. Queridos, continuando, preste bem atenção nessa noite. A temática é a espada reluzente do Senhor. Deixa eu dizer e ler para você, em Deuteronômio, é o Cântico de Moisés, em Deuteronômio 32, 40. E depois eu salto para o 43. Mas primeiro vamos a Deuteronômio 32, 41. 41. Se eu afiar a minha espada reluzente, diga reluzente. Se eu afiar a minha espada reluzente e a minha mão exercitar o juízo,
tomarei vingança contra os meus adversários e retribuirei aos que me odeiam. Que coisa linda! Esse Deus que tem uma espada que reluz, uma espada reluzente, significa brilhante, magnífica, cheia de majestade. A Bíblia diz que espiritualmente, na sua essência, ele se veste como se fora de um manto de luz, e a sua luz é intensa, a espada tanto quanto reluzente. Se eu afiar a minha espada reluzente, será que a espada de Deus enferruja? Será que ela fica cega? Não. Então, quando ele fala se eu afiar, ele está dizendo eu vou agir, eu vou, como farei lá no futuro, em Josué, trazer uma espada desembainhada, nua, afiada. Mas vamos lá. Se eu afiar, em Deuteronômio 32, 41, a minha espada reluzente e a minha mão exercitar o juízo, tomarei vingança contra os meus adversários e retribuirei aos que me odeiam. Vingança e retribuição aos adversários e àqueles que odeiam, não só a ele. Quando Deus fala isso, ele está se referindo ao povo dele. Quem odeia o povo de Deus a ele, odeia. Quem é adversário do povo, da igreja, é adversário de Deus. Então Deus está e vai intervir, e quando ele intervier, vai ser para acabar. Então, continuando em Deuteronômio 32, no Cântico de Moisés ainda, Deuteronômio 32, 43. Louvai, ó nações, o seu povo. É assim mesmo que está? Amém. Louvai, ó nações, o seu povo, porque o Senhor vingará o sangue dos seus servos, tomará vingança dos seus adversários e fará expiação pela terra do seu povo. Olha que coisa linda. A quem Deus está mandando louvar? A quem? Nós, ao povo dele. É incrível como esse Deus é santamente invocado. Esse invocado é um termo maravilhoso, porque ele age, ninguém impede, ele faz o que ele quer, a hora que ele quer, e ele fala então, louvai, olha que coisa linda, ó nações, o seu povo, o povo de Deus, porque o Senhor vingará o sangue dos seus servos, tomará vingança dos seus adversários e fará expiação pela terra do seu povo. Que coisa tremenda. Então, desde o sangue derramado lá em Abel, até o sangue que chegou aqui em Estevão, e vai chegar na grande tribulação, Deus vai vingar o sangue dos seus servos em todas as épocas. E já em épocas passadas ele agiu, ele operou, ele vingou poderosamente, como ele fez em defesa de Davi, como ele fez em defesa de tantos homens de Deus. Muito bem, então estamos cientes de que a espada do Senhor é reluzente, ela brilha, significa dizer que ela não erra o alvo, que ela tem uma percepção, ela tem uma visibilidade infalível, porque a espada do Senhor é fiel, e ele pede que as nações louvem o seu povo. Olha que coisa incrível, não é? Deus é maravilhoso, porque as nações ímpias, amados, não podem adorar um Deus invisível. Então, o que é que Deus precisa? Que nós sejamos as suas testemunhas, para que as nações, em vendo a nossa atuação, possam dizer, as nações possam dizer, é povo do Senhor, e reconheça em nós, igreja, povo de Deus, que somos povo do Senhor. Muito bem, nessa noite, então, nós estamos caminhando e vamos ler agora, para a honra e glória do Senhor, também vamos ler Juízes, depois de Josué, Juízes 7, Juízes capítulo 7. Juízes capítulo 7. Do 20 ao 22 somente. Do 20 ao 22. Amém? Então eu lerei
e nós atentamente ouviremos. Assim, tocaram as 3 companhias as trombetas e despedaçaram os cântaros, e seguravam na mão esquerda as tochas, e na mão direita as trombetas que tocavam, e exclamaram: espada pelo Senhor e por Gideão. E permaneceu cada um no seu lugar, ao redor do arraial, que todo deitou a correr, e a gritar, e a fugir. Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial, que fugiu rumo de Zererá até Batsita, até ao limite de Abel Meolá, acima de Tabate, ô glória. Então, queridos, veja bem, onde era, o que era melhor dizendo, Bet-Sita, era o lugar de fuga, era uma rota de fuga dos midianitas, para que eles fugissem de Gideão. Os 300 de Gideão é aquela maravilhosa narrativa de que Deus, com 300 homens, venceu a batalha por Gideão. Quantos eram a princípio? Quantos lembram que Josué chamou? Exatamente, o olhar de vocês é de convicção. O Senhor viu ali um arraial de mais de 32 mil homens, e Josué fez o primeiro. Estou falando certo? É Josué mesmo? Gideão. Quando eu embolar, vocês já sabem que é muita informação. Gideão, ele então fez um teste. Resumindo a história, quantos sobraram que lamberam a água sem se chafundar, sem se colocar de rosto totalmente na água? 300. Todos os outros foram para casa. E a partir daí você percebe que Deus agiu. E antes de agir, repare que há um clamor no 20. Assim tocaram as 3 companhias, as trombetas, e despedaçaram os cânticos, os cântaros, fazendo barulho, não é? Seguravam na mão esquerda as tochas, na mão direita as trombetas que tocavam, e exclamaram: espada pelo Senhor e por Gideão. E permaneceu cada um no seu lugar, ao redor do arraial, que todo deitou a correr. Era o arraial dos midianitas, e a gritar, e a fugir, ao soar das 300 trombetas, que eram dos 300 homens de Gideão. Olha lá, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, midianita contra midianita, e isto em todo o arraial, que fugiu o arraial todo, rumo a Zererá, até Bet-Sita, até o limite de Abel Meolá, acima de Tabate. Mais uma vez o Senhor deu vitória com a sua espada, agiu com a sua justiça, com a sua mão forte, e Gideão venceu aquele arraial inimigo com apenas 300 homens. Muito bem, amados do Senhor. Continuando, e nós vamos, com muita cautela, fazer aquilo que Deus quer. Olha lá, em Isaías 34, 5, depois nós iremos ao 8, há um registro tremendo no livro do profeta Isaías 34, 5. Porque a minha espada se embriagou nos céus, eis que para exercer juízo desce sobre Edom, e sobre o povo que destinei para a destruição. Agora é interessante que ele está falando de Edom, de Bosra, e de repente ele vai dar um salto, e no versículo 8 ele fala com as nações, ele fala com a terra. Então no versículo 34, 5 do 34, ele fala: porque a minha espada se embriagou nos céus, eis que para exercer juízo, desde
desce sobre Edom e sobre o povo que destinei para a matança. 34:8, porque será o dia da vingança do Senhor, ou porque será o dia de vingança do Senhor, como de retribuições pela causa de Sião. Mas se você for ler todo o texto, ele volta para Edom, ele faz uma justiça localizada e depois, de novo, ele vai saltar para as nações, para o Monte Sião e para a justiça que Deus fará sobre e pelo seu povo. Glórias ao Senhor. Em Isaías 66, de 15 a 16, Isaías 66, de 15 a 16, porque eis que o Senhor virá em fogo, e os seus carros como um torvelinho, para tornar a sua ira em furor e a sua repreensão em chamas de fogo. Porque com fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e serão muitos os mortos da parte do Senhor. Todas as vezes que o Senhor fizer uma intervenção, que ele agir diretamente, ele usará a sua espada, a sua justiça. Não pense apenas numa espada literal, numa espada física, como nós conhecemos. Espada é justiça. Espada, ela tem 2 gumes, nós vamos ver isso. E ele é perfeito. Então, a espada do Senhor, acima de tudo, significa a sua justiça, a sua ação, e, portanto, ela é reluzente, ela brilha, ela não pode falhar, ela é altamente pronta e totalmente infalível. Muito bem, amada igreja do Rei Jesus. Em Efésios, só para lembrá-los, em Efésios, capítulo meia dúzia, versículo 17, está dentro da descrição da armadura de Deus. Fala da armadura, dos apetrechos, da armadura de Deus. E em Efésios 6:17 diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, com E maiúsculo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Irmão, nós só podemos vencer a injustiça, nós só podemos vencer o inimigo, nós só podemos vencer os adversários, as adversidades como igreja, usando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós não podemos vencer de outra forma que não seja pela palavra de Deus, que é a espada do Espírito Santo. Quantos nesta noite, e não é preciso que você responda, procuram estar usando a espada do Espírito? Procure, faça isso. Ate na sua mão direita, na sua esquerda, e faça dela, a palavra de Deus, uma arma invencível. Porque o Senhor diz: tomai também, dentre todos os outros itens que estão descritos, tomai também o capacete da salvação. Temos que ter convicção, memória limpa, cabeça com óleo de salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Vamos continuar? Veja bem. Então, agora vamos fazer aqui uma comparação, um trocadilho em rota conclusiva, para que os irmãos acompanhem. Repare bem. Salmos 149, de 4 a 9, eu pediria uma leitura nesta noite, com o nosso... Está na minha versão, Oswaldo? Tá, meu diácono? Então leia. O diácono Oswaldo nos lerá Salmos 149. Se tem microfone no ambiente? Ah, tá lá, já está com ele o Christian Lucas. Salmos 149, de 4 ao 9.
Porque o Senhor se agrada do seu povo, e de salvação adorna os humildes. Exultem de glória os santos, no seu leito cantem de júbilo. Nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus. Nas suas mãos espada de dois gumes, para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos. Para meter os seus reis em cadeias e os seus nobres em grilhões de ferro. Para executar contra eles a sentença escrita, o que será honra para todos os seus santos. Aleluia. Aleluia. Obrigado pela leitura, Oswaldo. Uma leitura gloriosa. Eu vou apenas ler até um certo trecho que o nosso diácono Oswaldo já nos leu de forma tremenda, de forma clara. Porque o Senhor se agrada do seu povo, e de salvação adorna, enfeita os humildes. Exultem, alegrem-se de glória os santos. No seu leito cantem de júbilo. Irmãos, o cantar louvores é também pertinente ao leito, ao momento em que você está ali, obviamente, quando você está desvencilhado dos compromissos conjugais, da visão, ou seja, quando você entra em adoração até antes de dormir, você pode no seu leito cantar lindos louvores, além de cantá-los também na congregação, lugar mais apropriado e possível. Então, porque o Senhor se agrada do seu povo e de salvação adorna os humildes, exultem de glória os santos, os separados, no seu leito cantem de júbilo, nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus. Então, lá no leito, a gente canta de júbilo, é uma alegria maravilhosa. E aqui, no meio do povo, nós cantamos altos louvores. Nas suas mãos, povo de Deus, nas suas mãos, igreja, nas suas mãos, o quê? Espada de dois gumes, para exercer vingança entre as nações e castigar os povos. Quem as nações vão louvar? O povo de Deus. Quem as nações vão temer? Aquele povo que tem nas mãos a palavra de Deus, a espada de dois gumes, a palavra do Senhor. Então, nessa noite, eu peço que Hebreus 4:12 seja lido, por favor, pela nossa amada presbítera, não, ministra Carla Lobato. Está na nossa versão, Carla? Eu creio que não, né? Não. Então, vamos só na versão para dar uma tonalidade. O esposo dela está na nossa versão? Não está. Quem está lá atrás? A presbítera Mara Sueli ergueu a sua mão cheia de dedo e está aí. Amém. Vá, minha amada presbítera Mara Sueli. Olha lá a palavra, Hebreus 4:12. Amém. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Amém, minha querida. Vou ler novamente na versão que estamos aqui. Porque a palavra de Deus é viva. Olha que coisa linda. Portanto, não é uma palavra morta. Não é uma palavra literal, uma palavra de um romance, de um épico, de nada, de um drama, não. A palavra de Deus é viva. É essa palavra de dois gumes que tem que estar em nossas mãos? Isso. Amém. Então, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir. O que é divisão? Irmão, nada fica fora do seu alcance. Ele faz um esquartejamento santo. Olha que coisa linda. A palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir o quê? Alma
e espírito. O que é isso? Ele discerne, ele sabe o que vem do teu racional, ele sabe o que vem dos teus pensamentos, que são, e a razão é o teu espírito, das tuas emoções, dos teus sentimentos, que são tua alma, dos teus 5 sentidos, que são alma. Ele sabe dividir, ele escaneia, ele divide, ele, como um grande cirurgião divino, ele pega a palavra dele e sabe o que é a alma do afranho e o seu espírito. E ele passeia nesse limiar de todos nós, igreja. Ele discerne, ele conhece a nós mesmos mais do que nós próprios. Amém? Olha que coisa profunda, porque a palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir o quê? Alma e espírito, juntas e medulas. Ele sabe o que é junta, ele sabe o que é a tua medula. Ou seja, juntas e medulas diferem, são divergentes, mas é um caminho, é um limiar que ele conhece. Pela tua medula, pela nossa medula, passam emoções, passam sentimentos que provêm da alma. Então, ele, quando escaneia, quando ele divide, ele nos desnuda e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, estou repetindo, juntas e medulas, e é apta, é pronta para discernir, para entender os pensamentos e propósitos do coração. Ele divide pensamentos de propósitos. Às vezes a pessoa está com um pensamento vazio, mas às vezes esse pensamento se torna num propósito. Vou matar, ou não vou matar. Vou agir ou não vou agir. Então ele sabe discernir entre os pensamentos e os propósitos que o homem quer pôr em ação. E não há criatura, e não há pessoa. Se eu fosse ler lá adiante, no versículo 13, e não há pessoa, e não há ninguém que possa estar encoberta aos seus olhos. O Senhor discerne, o Senhor conhece os pensamentos e os propósitos do coração do homem. Ele é profundamente eficaz, a sua espada é de 2 gumes, ele é glorioso, por isso que o salmista, já lido pelo nosso amado Oswaldo, porque o Senhor se agrada do seu povo e de salvação adorna os humildes, exultem de glória os santos, no seu leito cantem de júbilo, nos seus lábios estejam altos louvores de Deus, nas suas mãos espada de 2 gumes para exercer vingança entre as nações e castigo entre os povos. Aqui está a vingança do Senhor. Aqui está a arma do Senhor. Quem não a tem, quando fala em mãos, é porque na antiguidade, no Velho Testamento, não tinham livros. Eram rolos, sim. Lá atrás, Marco, lá atrás, vem do junco, vem o pergaminho, vem o papiro, mas nesse momento dos profetas eram rolos. E para que você pudesse pegar o rolo, como Jesus, ao entrar no templo, ele pegou no rolo. Quando Jesus chegou, não tinha Bíblia, não, livros, eram rolos. E ele pegou o rolo do profeta Isaías, e você tinha que colocar na mão, puxar e segurar para que não desenrolasse. Irmãos, o que é isso? Ah, pastor, como é que eu vou achar um rolo? Não. Você tem que ter isso no seu coração. Você tendo isso no seu coração, você vai discernir. Por quê? Deus vai discernir por você. Você vai tirar a sua alma, o seu espírito, e vai enchê-los de Deus, e Deus vai te dar o discernimento para que você discirna espíritos, para que você discirna a mentira da verdade, as trevas da luz, o amargo do doce. Eu quero fazer aqui uma pauta, um parênteses santo, mas dizer-lhes algo. Amados, deixa eu colocar uma aguinha aqui, para não chamar a nossa pastora, nem nenhum amado que viria com muita alegria, mas deixa eu dizer para você aqui algo. Você sabia, estamos sendo ouvidos, nós temos discernimento. Você sabia que até 3 semanas atrás, já tem muito mais, foram presos
181 incendiários criminosos. 181. Saiu isso no Siqueira. Eu até filmei não, registrei. 181. Só que se catalogou de incendiários criminosos. Aqui na Avenida do Turismo, foi preso um grupo numa Pajero, ou esqueço o nome, numa estrada, carro, que levava tubos de álcool e por aí afora. Deixa eu lhe dizer alguma coisa. Alguém viu a Greta? Não. Sabe quem é a Greta? Uma jovenzinha loirinha, que era usada pela ONU. Não queime a Amazônia. A Amazônia é um patrimônio universal. A Amazônia é isso, a Amazônia é aquilo. Leonardo DiCaprio. Ele falou isso, por isso não vai me processar. Totalmente contrário ao fogo na Amazônia. Anitta! Eu não sei o sobrenome. Também, quem está falando hoje? Ninguém. Sabem por quê? Na Agenda 2030 da ONU está uma cláusula que diz que a Amazônia precisa ser dos estrangeiros, da comunidade internacional, e o anticristo se apropriará dela, porque é a maior reserva de biodiversidade do mundo, é a maior reserva de minerais do mundo, estanho, bauxita, ouro, o que você imaginar. E a Amazônia é a menina dos olhos do anticristo, do mundo. Então, quanto maior for o fogaréu, o último incêndio, faz muito ocupado, e desculpe o Alex, que ele postou, foi feito lá em Alter do Chão, lá na região do Pará. Irmão, foi tanto incêndio lá no Pará, que aqui também amanheceu uma coisa terrível. Alguém diz, pastor, que é isso? Não, irmão. O desgoverno, o molusco, ele já disse, a Amazônia precisa ser entregue para que eles trabalhem melhor. As ONGs, organizações não governamentais, estão aqui para isso. Irmãos, nós sabemos que existe, mas são ações criminosas. Não pense que isso vem de nada. Não, aconteceu. É um vento de fumaça. Não, irmão, isso é proposital. Quem tem discernimento, quem tem a palavra conhece essa realidade. Agora, pastor, eu não conhecia, não tem problema. Você não está em pecado. Apenas falta e alguém vai te trazer a palavra da ciência, do conhecimento que vem do Espírito Santo, discernimento de espíritos, para que você entenda que eles não estão nem aí. E se fosse o outro, misericórdia, a casa estaria pegando fogo. Mas você vê que em imprensa ninguém fala, porque todos estão mancomunados num só propósito. Então, nessa noite, eu peguei esse adendo para que nós entendamos que o Senhor quer nos dar discernimento de espírito, do conhecimento, da visão. E, obviamente, nós não podemos ficar gritando, alardeando. Hoje, uma amada, não vou citar o nome, prima da Nailf, da área jurídica, uma autoridade jurídica, publicou um artigo imenso no Face, denunciando, mas com muita sabedoria, não citando nomes. Então, amados, é um momento histórico. Agora, atenção, quantos estão felizes nessa noite? Quantos confiam no seu Deus? O Senhor diz que praga nenhuma chegará à tua tenda. Não se acanhe, não adoeça como hipocondríaco. Irmão, o teu pulmão está blindado. O Senhor blinda. Pastor, você vai... Eu não estou falando isso, irmãos. Não é para sair cheirando, não. Nem cola, nem maco, nem mato, porque é ruim. Tocaram fogo no lugar que era um plantio de maconha. Irmãos, os caras falaram... Tudo meio chumbrega, não é? Meu Deus do céu. Lá no Tarumã, pensa que é brincadeira? E você pode ir, que eu também estou indo. Irmão, mas tem pouco mato para se queimar e muita erva. Olha o que eu vou lhe dizer agora. Apocalipse 1:16.
quero fechar com duas leituras. Primeira, a minha amada e linda pastora Nailfe Jorge, que lerá Apocalipse 1,16. Depois dela, eu dou uma pausazinha e o nosso Christian Lucas vai como raio lá atrás com a nossa linda e ungida presbítera Andriane Gonçalves, que além de ler, irá orar. Então vamos para Apocalipse 1,16, com a pastora Nailfe. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Tinha na mão direita 7 estrelas. Quem é esse? Jesus. Quem são as 7 estrelas? O perfil das 7 igrejas, dos 7 ministérios que até hoje perduram na terra. Olha que coisa linda. Tinha na mão direita 7 estrelas e da boca saía ali uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. O Senhor Jesus, irmãos, com a espada da sua boca, que é a palavra de Deus, além de nos arrebatar, ele vai exercer juízo sobre a terra. Quantos creem nisso? Amém. Quantos podem confiar nisso? Amém? Glórias a Deus. A nossa presbítera Andriane Gonçalves nos lerá agora Apocalipse 19:15 e vai nos orar. Vai orar. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Todo-Poderoso tu és, Deus excelso, tremendo, santo, digno de toda honra, de todo louvor. Muito obrigada por tua fidelidade, por esse alimento maravilhoso. Deus maravilhoso, de espada afiada, de espada reluzente, vem doutrinando o nosso ser, o teu povo. Adestra-nos, Senhor, para esses últimos dias. A tua noiva está preparada, ávida, Senhor, pronta para o nosso encontro contigo, Pai. Glorificado e exaltado seja o teu soberano nome, Pai, sob qual nós estamos debaixo, Pai, do teu sacerdócio, do teu pastoreio, Senhor. Que em nome de Jesus tu possas glorificar o teu poderoso nome na vida de cada servo que aqui adentrou. Grande é a tua fidelidade, a tua misericórdia sobre nós. A ti toda a honra, glória e louvor. O nosso coração ciente de júbilo por tua presença em nosso meio. Em nome de Jesus, a igreja confirma comigo. Amém. Amém. Agora fiquemos de pé e já, não chamo agora ainda. Fique de pé a igreja para libertar, desempecilhar o diafragma, para falar com força, e depois desses 3 brados, o ministério do louvor ou de louvor chegará. Depois do 3º brado, nós vamos aplaudir o nosso rei, amém? Qual será o brado? Vai ser assim: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém? Primeiro, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. De novo, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aplaudamos o Rei. Ministério de louvor, chegue.